Muito bem, amigos, aqui estamos para mais uma apresentação do nosso Frente a Frente pela Rede Vida de televisão. Hoje com uma agradável visita. É do Dr. Adib Jatene. Eu acho que não há no Brasil quem não conheça o Dr. Adib Jatene pelas suas atividades em cirurgia cardíaca, mas também pelos feitos como a criação do do Hospital do Coração, que ele preside até hoje, o tempo em que ele passou como ministro da Saúde, e nós vamos conversar um pouco sobre essa experiência, o que ela significou, e o fato de ainda se encontrar na ativa, um homem inteiramente atualizado a respeito de tudo que ocorre nessa área biomédica, de tantas surpresas e tantos sustos, como agora nós estamos levando em relação ao genoma. Eu sei que o genoma é uma outra especialidade, mas eu gostaria de perguntar ao doutor Jatene, com a experiência que ele tem, como é que ele vê, e como médico também, como ele vê o atual quadro que envolve essa história do mapa genético? Olha, Arnaldo, eu estava na faculdade me formando em 1953, quando se descreveu a estrutura em hélice do DNA. De lá para cá, os trabalhos vieram sendo feitos nesta área, e chegamos agora com esta decifração do código genético. Entre a decifração e a utilização, há um enorme espaço. E há perspectiva de coisas benéficas como perspectivas de coisas desfavoráveis. Do ponto de vista ético, não é? Ético, do ponto de vista ético. A ideia de que se retirar material do cordão umbilical, determinar o padrão genético daquela criança e saber que possibilidades de determinadas doenças ele teria, isso é uma coisa terrível. E vem com a conversa fiada que eu ouvi outro dia, de que não, o cidadão será o único a saber do seu código genético, ninguém mais. Ninguém mais. Se determinam isso na criança, não vai ser a criança recém-nascida que vai ser a única a saber. O pai vai ser o primeiro que vai contar, claro, né? Então eu acho que uma conquista fantástica, isso. Mas implica riscos, precisa muito cuidado. E é como tudo que implica riscos, a gente tem que se comportar dentro de um padrão ético e de uma postura que proteja as pessoas. Eu sei por que eu vou perguntar isso, porque eu conheço o senhor há muito tempo, para alegria minha. É o problema da religião e o genoma. Como é que o senhor vê isso? Perdão. Bom, eu nunca meditei sobre este aspecto, mas eu acho que a ciência tem avançado talvez um pouco além do que seria razoável. E eu acho que a religião, ela tem seus dogmas, ela tem seus princípios, e ela se movimenta sempre no sentido de proteger as pessoas, de favorecer o convívio, de dar aquela satisfação de quem acredita em alguma coisa superior e não tentar estabelecer justificativas e razões para todas as coisas. Eu acho que é um pouco complicado Doutor Jatene, eu voltei agora dos Estados Unidos, por isso que, inclusive, eu ando espirrando, porque lá estava frio, aqui esse calor respeitável, né? Claro. Então o choque atrapalha um pouco a nossa vida. Mas lá existe uma discussão nos jornais e a conclusão que eu pude chegar na leitura que fiz
é de que os cientistas, alguns deles dos que foram ouvidos pelo menos, e eram todos homens eminentes, eles acham que esses estudos e essas conquistas em relação ao genoma aproximam o homem ainda mais de Deus, na inferência de que realmente a ciência vai até um certo ponto, mas mais do que nunca ela sabe que a partir daquele ponto o homem só se justifica exatamente por ser um trabalho divino. No momento em que não tem como explicar as coisas como acontecem, né? Esse é um assunto, eu deixo isso para os teólogos, para os filósofos, né? Para analisarem essas inter-relações todas. A verdade é que a ciência, ela tem feito conquistas fantásticas, não apenas no genoma humano, mas de várias bactérias, de plantas, agora mesmo o Brasil conseguiu acertar, decifrar o código da Xilela, que foi uma conquista científica que colocou o Brasil dentro deste panorama no mundo e nos deu grande prestígio. O que isto vai resultar, o benefício que isso vai ter, nós vamos ter que esperar para ver. Inclusive, quer dizer, no caso da Xilela, é um benefício econômico. Benefício econômico. Nós vamos ajudar os Estados Unidos a não perderem suas safras na Califórnia. Isso atrapalha a nossa Não, mas a nossa safra venda também está muito prejudicada. A nossa safra está muito prejudicada. A Xilela, o amarelinho é uma doença dos laranjais brasileiros que está dizimando grande parte dos laranjais, principalmente os mais novos. E isso é um motivo de preocupação. Dr. Jatene, nós vamos pular do genoma para o CPMF. Essa contribuição que custou tanta luta ao senhor, tanta discussão e, enfim, uma discussão que, evidentemente, que ficou dentro do governo, fora do governo. E as pessoas como eu, que admitiam que aquilo devesse vir para ajudar a saúde em nosso país, hoje estão decepcionadas, porque o CPMF é utilizado para tudo. Como é que o senhor, como pai da criança, vê o que aconteceu com o destino do CPMF? Olha, essa é uma coisa muito simples. Eu, quando assumi o ministério, eu tinha coisas bem claras. Eu tinha dito ao presidente que nós tínhamos que reduzir pelo menos a metade a mortalidade infantil. Nós tínhamos que resolver o problema do dengue e da malária e nós tínhamos que melhorar o atendimento à saúde. E nesta situação nós precisaríamos ter recursos para remunerar decentemente os procedimentos e fazer todos o que nós precisávamos de vigilância sanitária e epidemiológica. A análise do orçamento, e eu tinha muita experiência porque eu fiz toda a minha carreira no serviço público. Fui diretor do Instituto de Cardiologia do Estado, era diretor do INCOR. Eu conhecia bem o orçamento, eu analisei o orçamento e eu cheguei à conclusão de que os recursos eram insuficientes. Aí eu fui discutir com o presidente e fui buscar na área econômica do governo, no Ministério da Fazenda, fui ao Banco Central, fui a todos os organismos para ver de que forma eu podia incrementar o orçamento. E cheguei à conclusão de que não tinha nenhuma forma de incrementar o orçamento, nenhuma. Era preciso criar alguma coisa nova. Era preciso criar alguma coisa nova. Nós tínhamos o IPMF, que vigiu até dezembro de 94, e aí foi suspenso. Então eu disse, vamos recriar o IPMF, não como imposto, mas como contribuição, para poder vincular para a saúde. E esse seria um recurso adicional. E provisório. E provisório por quê? Porque me diziam, em 2 anos nós vamos ter uma reforma tributária que vai resolver todo o problema da saúde. E vai dar à saúde aqueles 30% do orçamento da Seguridade que estava nas disposições transitórias da Constituição. Então eu acreditei nisso, mas como não podia esperar 2 anos, eu propus este recurso. No Congresso me diziam, nas várias discussões que eu tive, ministro, se isso acontecer, eles vão lhe tirar outras fontes. E isso não vai ser um recurso adicional, vai ser um recurso substitutivo. Por outro lado, se desencadeou pelas entidades patronais uma enorme campanha nacional, em que a mídia praticamente toda se envolveu. Seria inflacionária a contribuição. Dizendo uma série de bobagens que depois
não se confirmaram, não se confirmaram. E eu dizia na época, eu escrevi num artigo, a oposição não é pelo valor, a oposição é porque este é um tributo, primeiro, insonegável, segundo, vai quebrar o sigilo bancário. Eu dizia isso em 95. Na verdade, pegou por aí. Eu dizia em 95. Bem, como eles efetivamente retiraram outras fontes e isso ficou substitutivo, eu saí. É uma questão de coerência. Eu saí. Mas o que resultou da sua saída, eu vou precisar dar um pequeno intervalo e nós conversaremos daqui a instantes aqui no nosso Frente a Frente, hoje ouvindo e assistindo e aprendendo com o Dr. Adib Jatene. Até já. Estamos de volta com o nosso Frente a Frente pela Rede Vida de televisão. Eu estava pensando aqui, que coisa curiosa. O Dr. Jatene tem alguns dos maiores títulos que um médico poderia ter em nosso país. Mas aqui se fala pouco, porque nós temos alguma dificuldade de admitir que as pessoas tenham tantos títulos aqui e que possam ter outros tantos lá fora. Eu é que fui descobrir, fazendo uma pesquisa sobre o Dr. Jatene, primeiro, algo que eu já sabia. Ele é natural de Chapuri, no Acre. É a mesma terra do ex-ministro Jarbas Passarinho, um querido amigo meu, e do jornalista Armando Nogueira. Vejam que Chapuri deu boa gente ao mundo. Bem, outra coisa é a seguinte, o Dr. Jatene é um dos médicos brasileiros mais conceituados nos Estados Unidos da América do Norte. E eu vim de lá com essa informação. Eu não sei se ele vai ficar triste de eu estar dizendo isso, mas eu faço questão absoluta, até mesmo em sua homenagem. O Dr. Jatene é membro honorário das seguintes instituições, que são instituições seríssimas nos Estados Unidos. O American College of Surgeons, o American Surgical Association e o American Association Thoracic. Então, vejam, para entrar numa entidade dessas, é preciso realmente ter muita competência, ter escrito muitas coisas que eles indexaram. Enfim, é uma homenagem que lhe presto, Dr. Jatene, lembrar esses seus títulos conquistados lá fora com o mesmo brilho com que o senhor tem se havido aqui. Agora, nós temos uma dívida com o nosso público, que é o final da explicação sobre CPMF, porque o senhor agora precisaria só nos dizer, e afinal, o que aconteceu com aquele dinheiro e o que aconteceu à saúde que não teve esse dinheiro? O que aconteceu foi isso. Como reduziram as outras fontes, a CPMF, aquela da minha época, foi toda ela para a saúde, porque era vinculado. Foi a primeira vez que se conseguiu vincular recursos para a saúde. Mas a retirada das outras fontes foi muito grande. Então, na soma, ficou um pouquinho menos. Um pouquinho menos. Ainda um pouquinho menos. E de lá para cá, nós vimos lutando, todos nós, quando eu digo nós, eu digo o setor da saúde, para conseguir ampliar os recursos e para conseguir vincular recursos. Agora, no ano passado, conseguiu-se aprovar uma lei no Congresso e o presidente sancionou, vinculando recursos da área federal, estadual e municipal. Isso vai nos dar pelo menos a certeza de que os recursos não vão ser diminuídos e poderão crescer na medida em que crescer o orçamento. E nós devemos isso, em grande parte, à presença de um economista no Ministério. Muita gente diz, mas o que você acha do economista no Ministério? Eu acho ótimo, porque nós conseguimos um aliado da área econômica. José Serra. O Serra, quando era ministro do Planejamento, ele era contra a vinculação de recursos. E ele não ajudou a aprovação da CPMF, porque ele, por princípio, era contra. Não é que ele era contra porque não queria dar. Mas
como ministro da Saúde, ele verificou a situação dramática do setor e ele ajudou fortemente a aprovar essa emenda do Eduardo Jorge, que hoje é secretário de Saúde do município de São Paulo, que foi resultado da soma de várias propostas que tinha no Congresso, e foi o que se conseguiu. Mas é um passo importante. Por isso eu estou otimista em relação a nós conseguirmos ampliar os recursos para o setor da saúde. Porque é necessário ampliar, não é, doutor? Sem dúvida. A verdade é que o Brasil, hoje, vem assim, olha, sabe quem está com tuberculose? A fulana de tal. Eu disse, mas não é possível. Isso é uma doença do começo do século. Aí, olha, tem uma pessoa formidável, tá com dengue. Isso no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, enfim, eles brincam, né, com uma coisa séria, dizem que o Rio é dengoso, mas dizem que também é dengoso por causa do excesso de dengue que anda por lá. Nós estamos hoje em São Paulo, nos estúdios das Irmãs Paulinas. Então eu queria uma palavra sua, até como homem de Estado, mas como homem de Estado. Nós vamos continuar a conviver com doenças do século passado? Eu lhe disse que quando eu fui para o Ministério, eu tinha conversado com o presidente que uma das metas era erradicar a dengue. E nós fizemos um programa de erradicação da dengue. Esse programa eu levei ao presidente numa reunião ministerial, éramos 9 ministros. O presidente aprovou o programa. Ele previa investir ao redor de 4 bilhões em 3 anos, especificamente neste programa. E nós pretendíamos erradicar o mosquito, o Aedes aegypti. Porque o problema da dengue que nós estamos convivendo, nós estamos controlando o mosquito. Então, quando você afrouxa um pouquinho o controle ele aumenta e volta, vem a doença. Quando você aperta, diminui. Na média, nós melhoramos muito. No Brasil, melhoramos muito. Nós tivemos uma quantidade muito grande de casos que agora está menor. E criou-se já uma consciência na população de que ela tem que participar, evitando a água parada, aquela coisa toda, para evitar essa volta do mosquito. É muito. Mas agora nós estamos tendo problema porque está começando a pipocar os casos de dengue hemorrágico. Dengue hemorrágico, que é o mais sério. Dengue hemorrágico é sério porque tem um índice de mortalidade alto. Mas nós temos que continuar trabalhando nesta linha. Esse programa que nós fizemos, afinal, não entrou na sua totalidade, porque estava previsto em março de 96 deflagrar nos 2.000 e poucos municípios que tinham mosquito uma campanha simultânea em todos os municípios. E arrasadora. E arrasadora. E depois nós tínhamos todo o processo de sustentação e de manutenção. Nós fomos à Organização Pan-Americana de Saúde para se fazer isso nos outros países da América Latina. Depois de uma grande discussão, a organização aceitou o programa, mas afinal nós não implantamos o programa no Brasil e estamos com esse problema de volta e meia ter dengue aqui, dengue ali, dengue lá. E a gente ainda fica quase que brincando se o mosquito é municipal, estadual ou federal, né? Porque ainda tem isso. O mosquito é universal. Ele é universal, ele é incrível. O senhor certamente foi amigo do benemérito da humanidade, Albert Sabin. Sim. E ele vinha muito ao Brasil, ele era casado com uma brasileira, Heloísa Donche de Abranches, e eu tive a felicidade de estar sempre com ele quando ele vinha ao Brasil. E ele elogiava muito o nosso país pela erradicação da poliomielite. Com a tal gotinha, ele dizia, o Brasil deu uma demonstração da mais alta competência. Essa é uma história muito interessante que os brasileiros em geral precisam saber. Pois, e eu quero que o senhor fale, porque ele dizia, se nós somos capazes de fazer o que fizemos com a polio, acabando com ela, por que não se faz isso com outras áreas? Mas eu lhe dou a palavra. Eu era secretário da Saúde de São Paulo em 1979. Eu fui secretário de 79 a 82. E o ministro Valdir Arcoverde era o ministro da Saúde. E o Dr. Sabin, nessa época, ele esteve aqui. E ele advogava
a necessidade de se fazer uma vacinação em todas as crianças abaixo de 5 anos num único dia. E ele teve uma grande discussão com o ministro na época, porque o ministro decidiu fazer a estratégia. E o Dr. Sabin queria que isto fosse precedido por uma forte campanha publicitária, mostrando casos e etc. Caso contrário, ele achava que o programa ia fracassar e a ideia dele ia se perder. O ministro insistiu em que iria fazer. E ele, então, foi embora. Ele ficou aborrecido e foi embora. Lembra-se disso? Bem, nós mobilizamos, em 1980, nós mobilizamos 500 mil pessoas para vacinar 20 milhões de crianças num dia. Imagina, e vacinamos isso em junho e repetimos em agosto. Não é genial? E daí por diante fizemos todo ano. Eu assisti o Dr. Sabin numa reunião aqui, ele dizer, eu vim dar a minha mão à palmatória e fazer o meu meia-culpa. Eu nunca acreditei que o Brasil conseguisse fazer isso do jeito que fez. Só que agora, isto é um exemplo para o resto do mundo. Nós fizemos em 80, 81, 82, 83. A Organização Mundial de Saúde contatou o Rotary Club Internacional para fazer o programa Polio Plus em 1985 para fazer no resto do mundo. Depois de nós. Baseado na experiência brasileira. Então, quando as pessoas dizem que o Brasil não se preocupa com prevenção, isso é uma bobagem, porque talvez um dos países que mais vacina no mundo é o Brasil. Talvez um dos países que mais vacina no mundo. Doutor Jatene, e nós, isso é uma coisa que eu vou lhe perguntar e certamente nós vamos deixar. Agora, eu só queria te pedir um gancho, porque eu não quero perder a ideia. Agora, há situações que são muito complicadas. E uma delas, você se referiu, é a malária. A malária é uma coisa mais complicada. Nós conseguimos dominar a malária em grande parte do território brasileiro, menos na Amazônia. Na Amazônia é legal. E tivemos um novo surto a partir de 1980, por quê? Por causa do avanço da fronteira agrícola, por causa dos garimpos, por uma série de circunstâncias em que não se conseguiu manter o controle total. Mas mesmo a malária, nós conseguimos em alguns momentos, quando se ativou o combate, reduzir significativamente o número e principalmente reduzir a mortalidade. O problema é que a coisa é oscilante, aperta-se e afrouxa, aperta e afrouxa e todo o serviço se perde. É isso, é a mesma história da educação, não há continuidade, evidente que não pode dar certo. Mas, de toda forma, vamos continuar a discutir esse assunto aqui no nosso Frente a Frente, pela Rede Vida de Televisão, entrevistando o Dr. Adib Jatene. Até já. Estamos de volta com o nosso Frente a Frente, pela Rede Vida de Televisão, entrevistando o Dr. Adib Jatene. Doutor Jatene, eu só queria fazer uma perguntinha a mais sobre esse assunto da vacinação, para que depois nós pudéssemos conversar sobre um tema que é do meu maior interesse, e acho que do nosso público também, que é a saúde em família. E nós precisamos comprar vacina de Cuba e etc e tal, porque nós não podemos produzir, ou também esse é um pequeno equívoco que nós estamos incorrendo? Não, nós conseguimos produzir. A Fiocruz, o Butantan, o Tequipar, nós temos vários laboratórios no Brasil que são capazes de produzir as vacinas que nós necessitamos. O que esses laboratórios precisaram e estão tendo a partir de 95 é um apoio do governo para que eles consigam ampliar a sua produção. Inclusive o Butantan já está produzindo a vacina contra a hepatite B. Eu acho que a possibilidade de nós ficarmos autossuficientes em imunobiológicos é uma coisa real e que nós estamos perseguindo. Seria formidável, não é? Seria formidável. Muito bem, saúde em família. Já se falou muito disso. Parece, quando se fala hoje, nós estamos repetindo um assunto dos nossos papais, dos nossos avós, mas o médico de família, dentro dessa operação Saúde em Família, que papel ele representa? Esse é um problema. Quando você fala dos nossos avós,
é uma situação completamente diferente. Veja, em 1950, eu estava na faculdade, o exercício da profissão era completamente diferente. Por quê? O perfil da população era diferente. Nós tínhamos 18 milhões nas cidades, todas as cidades brasileiras somadas tinham 18 milhões de habitantes, e tínhamos 33 milhões no campo. Hoje nós temos 140 milhões nas cidades e 30 milhões no campo. Então o que aconteceu é que nós acumulamos grandes massas de população morando em áreas onde eles não têm os profissionais que eles necessitam. Isso de um lado. De outro lado, você teve um grande avanço científico e tecnológico. Métodos de diagnóstico, aparelhos, equipamentos, ressonância, tomografia, ultrassom, que afastou aquela relação médico-paciente. O doente hoje, ele faz exames para fazer diagnóstico, quanto antes ele conversava com o profissional. Só que este recurso tecnológico não está disponível para toda a população. É caro a beça. E, na verdade, ele é desnecessário em grande parte dos casos. Em muitos casos ele é indispensável, ele é responsável pelo avanço que nós fizemos na terapêutica, nos novos medicamentos, etc. Mas, por outro lado, grandes massas de população não têm acesso. E o grande problema que se criou no setor de saúde, principalmente no Brasil, foi este. Houve uma especialização, não é? Como garantir acesso para toda a população? É um paradoxo. Por quê? Porque você nunca teve os recursos que tem hoje de diagnóstico e de terapêutica, e de procedimentos, etc. Por outro lado, grandes massas de população não têm acesso. No Brasil e em outros lugares, emergentes. Então essa é a nossa grande discussão. Desde 1978, quando a Organização Mundial da Saúde criou o slogan Saúde para Todos no ano 2000, nós já ultrapassamos o ano 2000. E nós estamos discutindo saúde para todos. Tá certo? É verdade. Que nós estamos perseguindo isso. Então, por que não se consegue? Porque não tem um esquema, uma estrutura, uma maneira de atender a população. E essa discussão vem sendo feita no Brasil desde essa época. E vem prosperando. Na 8ª Conferência Nacional de Saúde, 86, esse foi um tema largamente discutido. As suas consequências, as suas conclusões estão na Constituição. Muita gente acha que dizer que saúde é um direito do cidadão, um dever do Estado, é um exagero, porque o Estado não tem condições de tratar de todo mundo. E essa discussão vem sendo feita na 9ª conferência, na 10ª, nas conferências nacionais de saúde, e na legislação que nós conseguimos fazer, infraconstitucional, as leis orgânicas da saúde. Criamos o Sistema Único de Saúde. E aí, se dentro do Sistema Único de Saúde, que busca atender a toda a população, nós temos 2 grandes programas, que é o Programa de Agentes Comunitários e o Programa de Saúde da Família. O que é basicamente esse programa de saúde em família? Se eu não consigo colocar médicos morando onde as pessoas moram, eu tenho que identificar no seio da população pessoas que eu vou treinar para ser o agente de saúde. Então você faz núcleos de 150, 200 famílias, ou 100 famílias, dependendo da concentração da população. Entre estes moradores você seleciona uma pessoa que é treinada, ela vai cadastrar a população, ela vai verificar as doenças existentes, hipertensão, diabetes, tuberculose, ela vai ver as grávidas, se estão fazendo pré-natal ou não, vai estimular o aleitamento materno exclusivo, vai ver caderneta de vacinação das crianças, etc. Agora, a cada 5 agentes comunitários, que você tem aí ao redor de 3, 4 mil pessoas, você agrega uma equipe, que é um médico, uma enfermeira, um auxiliar de enfermagem. Esses não precisam morar lá, mas eles trabalham em tempo integral e têm a responsabilidade de cuidar deste núcleo de população ajudado pelos 5 agentes comunitários. Este modelo
restabelece o vínculo entre quem presta e quem recebe o atendimento. Você vincula, e aí esse médico passa a conhecer as pessoas, a conhecer as famílias. Ele vai nas casas. Pega confiança. Pega confiança. Agora, o chefe diz, mas isso é uma medicina pobre para gente pobre. Não. Esta é a verdadeira medicina. Esta é a verdadeira medicina que, quando necessitar de especialização, de alta tecnologia, etc., ela tem como se referir. E aqui é que está o nosso problema de momento. Nós já temos mais de 120 mil agentes comunitários trabalhando no país, cuidando de mais de 60 milhões de pessoas. Temos perto de 11 mil equipes de saúde trabalhando no país. Mas essas equipes não têm a retaguarda próxima, ou seja, ambulatórios de especialidade, hospitais locais, tá certo? Para daí ir para os hospitais secundários e terciários buscar alta tecnologia. No momento em que isto estiver amplamente cobrindo pelo menos 100 milhões de pessoas, o problema de saúde do Brasil está resolvido. O problema está resolvido. Agora, nós temos que cobrir as deficiências, que são inúmeras. Eu lhe falei um dia sobre o estudo que eu fiz sobre a distribuição de leitos hospitalares na cidade de São Paulo. É verdade. Você sabe que na cidade de São Paulo, nós temos 25 distritos onde moram 1.800.000 pessoas, que têm 11 leitos por 1.000 habitantes. 11 por 1.000? Temos 32 distritos onde moram 3.900.000 pessoas, que têm 1,2 leitos por 1.000 habitantes. E temos 39 distritos onde moram 4 milhões de pessoas, que nós não temos nenhum leito. Isso em São Paulo, que é o estado... cidade de São Paulo. E é onde nós estamos trabalhando com o programa de saúde da família. Então, estas equipes precisam de retaguarda hospitalar e de especialidades. Se você planejar um leito por 1.000 habitantes, para esta população, esses 39 distritos, são 4.000 leitos. Se você pretender fazer hospitais de 50 leitos, são 80 hospitais. Isso é um problema. Eu já fiz um cálculo de quanto custaria fazer isso. Vai custar 200 milhões de reais. Ora, 200 milhões de reais não é uma coisa inatingível. Não, mas se um banco a menos quebrar e tudo, é capaz de dar dinheiro. Bom, nós chegamos a dar bilhões para o banco, né? De maneira que eu acho que é uma coisa que, no momento em que a sociedade como um todo tiver exata medida destes problemas e começar a se preocupar, porque o grande problema que nós temos no Brasil é que, eu digo sempre assim, quem pode equacionar e resolver os problemas do Brasil é a elite. Não são os pobres. No momento em que a elite se preocupar efetivamente em resolver o problema da população pobre, aí nós vamos avançar. Isso é mais uma evidente consciência política e um desejo... Porque o governo sozinho, né, o governo sozinho não dá conta. Ele pode estimular... É muito difícil. Ele pode estimular que essas coisas todas melhorem. Eu quero até, sobre esse aspecto, lhe fazer uma pergunta que vou deixar para o outro bloco. Eu quero falar um pouco sobre cirurgia cardíaca, né, que eu acho que escreveriam para cá, para a Rede Vida, reclamando. Pegou o doutor Jatene e nem falou de cirurgia cardíaca. Vamos falar sobre isso, mas eu queria uma palavrinha sobre o ensino médico no país, a existência dessas faculdades, algumas das quais são, vamos dizer assim, altamente inquietantes, do ponto de vista da qualidade. Mas vamos dar um intervalo e logo voltaremos. Até já. De volta com o nosso Frente a Frente pela Rede Vida de televisão, entrevistando o Dr. Adib Jatene, que ele se formou na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Medicina, e exerceu diversos cargos públicos, sobre os quais nós já falamos, e é realmente uma das grandes eminências do nosso país em matéria de saúde. Cursos de medicina. Uma vez o senhor se interessou muito, eu diria uma vez, porque foi a vez em que eu estive mais perto do senhor
tentando ajudar essa coisa no Conselho Federal de Educação. Mas o senhor tem se interessado a vida toda por isso. E, na verdade, eu só queria uma palavra, doutor Jatene, porque isso merece até um programa. O senhor tem esperanças, o senhor está esperançoso de que as coisas no ensino médio possam melhorar no quadro atual? Eu tenho esperança, sim. Embora nós tenhamos tido uma regressão nesses últimos 4, 5 anos, com a abertura de mais de 15 novas faculdades que levaram a uma cidade como Ribeirão Preto ter 3 faculdades de medicina, Santos tem 3, Marília tem 2, enfim, um excesso de escolas, na minha avaliação, com os defeitos das escolas que nós vimos buscando corrigir de longa data. Mas as entidades todas da área de saúde, da área médica, estão associadas, inclusive a Academia Nacional de Medicina, associadas no projeto Sinaem, que fez um grande trabalho dessas escolas, está acompanhando, está procurando ajudar. O próprio Ministério, embora tenha gente que critique o Provão, está ajudando com essas coisas e está se criando uma consciência nacional e uma forma de ajudar isso aí. Eu acredito que detendo o número de novas escolas, corrigindo essas que estão deficientes e acompanhando cuidadosamente o tipo de formação que essas escolas fazem, nós podemos corrigir esse problema, não a curto prazo, a médio prazo. Muito bem. Agora, a sua especialidade, não é? O senhor quase não gostaria de falar sobre cirurgia cardíaca, né? Mas eu quero perguntar algo que é, pelo menos, inquietante para quem vive, para quem está vivo. O problema do coração no Brasil, que é o nosso país, não é? O senhor então é um brasileiro típico porque é amazônico. Como é que o senhor vê as doenças do coração? Elas estão em processo de ampliação, de regressão? A cirurgia cardíaca, com toda a tecnologia hoje colocada à sua disposição, ela tem ajudado a aumentar a expectativa de vida do brasileiro? Olha, quando você fala coração de uma forma geral, até alguns anos atrás, era um clichê o indivíduo falar na doença de Chagas. Hoje se fala pouco na doença de Chagas. Por quê? Porque a sua transmissão pelo barbeiro está quase totalmente erradicada no país. Nós temos pequenas áreas ainda em que nós estamos trabalhando para acabar de erradicar, mas a transmissão pelo barbeiro está erradicada. O Banco de Sangue de São Paulo tinha, quando eu me formei, 2% da doação de sangue era com doença de Chagas. Hoje você encontra a doença de Chagas entre os doadores 0,4, 0,5, quer dizer, está em franca regressão. Por outro lado, a idade média do brasileiro aumentou, expectativa de vida. Hoje, em 1950 era 48 anos, hoje já é 68 anos. E isso trouxe as doenças crônico-degenerativas, a aterosclerose, o infarto, o derrame, todas essas doenças que estão relacionadas com a idade e com o coração. Então nós temos hoje no Brasil, sem dúvida, a principal causa de mortalidade sem dúvida, as doenças cardiovasculares, incluindo hipertensão, acidente vascular cerebral, etc., responsável por 33% da mortalidade. E é curioso que a segunda causa de mortalidade não é o câncer hoje, é a violência. As chamadas causas externas. Bem, essas doenças do coração, algumas, como a principal delas, o infarto. O infarto você tem, você não sabe as causas, mas você sabe os fatores que aceleram a doença. Então, a falta de exercício, o excesso do peso, o fumo, a hipertensão, o colesterol elevado, tudo isso, a população já está sabendo disso e já está começando a se controlar. É preciso haver esse controle. Por outro lado, nós temos os procedimentos terapêuticos quando a doença já está instalada. Nós temos a revascularização do miocárdio. A revascularização do miocárdio, o nome diz, eu tenho que
dar novo aporte de sangue ao coração. Aquela artéria que está entupida, eu tenho que desentupir. Ou então eu tenho que ultrapassar com uma cirurgia. Fazer um bypass. Nós podemos fazer, seja as pontes, seja as dilatações por cateterismo, que progrediram muito, porque hoje tem o stent. E sem nenhuma dúvida, nós estamos com todas estas coisas associadas. As medidas de prevenção, os novos medicamentos, que são extraordinariamente úteis no controle desses doentes. A angioplastia com stent. Interessante que agora tem stent que tem substância para evitar crescimento do tecido em volta desse stent que foi colocado. E a cirurgia, tudo isso somado, sem nenhuma dúvida, mudou a expectativa dos doentes. Então isso quer dizer que o Hospital do Coração aqui em São Paulo deve estar nadando em ouro? Não, aí é outra coisa. Aí é outra coisa, porque houve uma época, e eu peguei essa época, em que boa parte da clientela de um hospital como esse do Coração era clientela privada e que remunerava adequadamente, não só o hospital como agora tem o SUS. Agora, não, o SUS não. Tem o SUS para uma parcela grande da população, 75%. Mas tem a parcela que efetivamente podia pagar, hoje tem convênio. Aham. E os convênios estão num processo de redução dos valores. Entende? O que está colocando os hospitais em dificuldades. Então é todo um processo que vai se ajeitar. Mas esta parcela de 25% que tem convênio, essa tem acesso a tudo isso com relativa facilidade. A parcela do SUS tem acesso pelo SUS, mas com dificuldade. É por isso que no Brasil nós operamos pouco mais, não chegamos a 300 pacientes por milhão de habitantes. Quando nos países desenvolvidos da Europa, o número é ao redor de 1.000 por milhão. E nos Estados Unidos... 3 vezes mais. Nos Estados Unidos é 1.800 por milhão. Então, na verdade, nós estamos atendendo muito abaixo do que nós podíamos estar atendendo. Não se pode fazer uma leitura... Por causa do problema do acesso. Sobretudo, é essa a causa. Não é uma outra leitura de que o brasileiro está andando mais, está comendo menos açúcar, etc. Não. Isso também é um fator, mas, na verdade, o que nós estamos fazendo de procedimento é muito aquém do que se esperaria fazer num país com 170 milhões de habitantes. Muito bem. Gostaria tanto de continuar a conversar com o Dr. Adib Jatene e eu acho que assunto não faltaria, mas chegamos ao nosso tempo. Nós temos que colocar um ponto final no programa de hoje, agradecendo muito ao Dr. Adib Jatene, que largou as suas atividades para que estivesse aqui conosco, nos dando essas explicações tão didáticas e tão importantes. Coloco o meu coração em suas mãos, mas o coração está bom, graças a Deus, e nós vamos prosseguir no próximo domingo, a partir das 19h30, com mais uma apresentação do nosso Frente a Frente pela Rede Vida de Televisão. Obrigado, amigos. Até lá.